La Casa de Papel, essa série que conquistou o mundo e que saiu da Espanha numa produção despretensiosa, não muito despretensiosa, ganhou alguns prêmios lá, e de repente quando chegou no Netflix estourou para o mundo inteiro. Eu vou falar sobre ela no vídeo de hoje. Eu estava resistindo a assistir essa série, não sei porquê. É, Talvez porque não fosse necessariamente uma produção americana. E apesar de eu gostar de filmes, outras coisas europeias, mas falei, um seriado sobre roubo, sei lá. Apesar de gostar do gênero de ação, de roubo, de crime, enfim. Mas eu acabei assistindo. Várias pessoas diziam que eu era parecido com El Professor. Eu tô sem muita barba. Talvez na época que eu tivesse com mais barba tivesse mais semelhanças. E eu acho que eu tava incomodado com a ideia de me reconhecer na personalidade dele. E me reconheci. Astuto, capaz de articular bons pensamentos quando você está lidando com coisas filosóficas, mas um pouco desajeitado na vida pessoal. Me identifiquei bastante, logicamente que o personagem me cativou também, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Terminei de assistir a segunda temporada. Não posso garantir que vão ter spoilers, que eu não vou fazer isso, mas eu vou avisar, eu vou colocar uma tarjeta. Tarjeta não é tarjeta, não é cartão de crédito. Vou colocar uma tarja para poder avisar, mas não vai ter nada muito significativo porque eu quero fazer uma análise psicológica. Algum lance ou outro no final, talvez eu vá fazer um spoiler bem grande, mas eu vou avisar você se você não viu a segunda temporada. Mas veja logo pro vídeo não ficar. Você não perder tempo, assistir o vídeo, né? E eu não consegui parar de assistir a série da primeira temporada e depois que estreou a segunda, terminei em 2 dias, mesmo na correria de pai. Consegui. Vamos lá. Por que a série é interessante? No meu entendimento, de modo geral, ela é muito bem filmada, né? É bonito de ver os takes e tudo mais. É uma série espanhola, eu particularmente gosto do espanhol, de ouvir o espanhol. Ela traz um certo charme, mas toda a narrativa ela tem um certo charme e humor que muda um pouco da narrativa tipicamente americana, que costuma ser esses filmes de ações teriam muito menos humor, muito menos leveza, muito menos charme do que sendo uma produção espanhola. Acho que os espanhóis são bons de seduzir a gente não só intelectualmente. Então, sair um pouco da esfera das típicas produções americanas também me agradou. A ideia de que eles vão produzir dinheiro, muito dinheiro, e na verdade eles vão pegar emprestado entre aspas, porque eles vão roubar mesmo, mas eles não estão pegando o dinheiro público, eles estão produzindo dinheiro. Então essa ideia que protege eles de uma certa malevolência absoluta também começa a fisgar a gente. Mas o que mais me chamou a atenção nesse seriado e me dá margem para fazer esse vídeo é que a gente vai poder falar um pouco da psicologia dos degenerados. Porque quando a gente fala sobre psicologia, normalmente a gente está falando sobre ou doenças mentais ou problemas da vida cotidiana que todas as pessoas meio neuróticas têm. Mas ali a gente está falando sobre como as pessoas se perdem no meio do caminho da vida delas. Mas acho que também a série tem muito de idealismo. A figura do professor tem esse idealismo todo, do tipo, não quero que ninguém morra, não quero que ninguém seja ferido, não quero relacionamentos pessoais, não estraguem isso que a gente está fazendo. E ele escolheu os melhores em cada área específica, então você sabe que você está lidando com ultra especialistas, com gente que você admiraria se você conhecesse na vida pessoal, no que faz. E o mais interessante também, que fisga a gente, é que eles dão um senso de família para todo mundo. É importante reparar ao longo da série que todos eles vêm de contextos muito disfuncionais, de famílias de alguma maneira problemática, de histórias que se perderam no meio do caminho. Então
essa noção de que eles formam uma grande família porque eles ficam 5 meses planejando o assalto, eles ficam juntos, conversando, convivendo, trocando histórias. O que eles dizem de não ter relacionamento pessoal é impossível, eles têm relacionamento. A Tóquio e o Rio já se envolvem logo de cara, e todo mundo flertando com todo mundo em alguma medida. Então é interessante notar que esse idealismo e todos esses componentes de família fazem com que a gente entre e comece a protegê-los como a gente protegeria a nossa família. A série trabalha com alguns paradoxos, né? Porque todo mundo pode ser mocinho e bandido ao mesmo tempo. Essa polaridade simples do tipo, os bandidos são todos iguais, as pessoas são todas iguais, o mal é sempre igual. Tudo depende um pouco da perspectiva que você adota, dos motivos que você observa, das coisas que você tenta escapar da obviedade. Então, a série causa muito uma ambivalência moral. Porque, por um lado, o nosso cérebro está programado a defender os policiais, os mocinhos, entre aspas, bem entre aspas, e contra os bandidos. Só que como vai mostrando facetas da personalidade, você vai se identificando com eles. Porque é como num episódio que o professor fala, é gente desgraçada, meio desenganada em alguma medida. São pessoas que tomaram decisões erradas ao longo da vida. E situações difíceis, como as que as pessoas passam, elas provocam ou o nosso melhor ou o nosso pior. E nem sempre a gente tem plena consciência do que a gente está fazendo quando a gente está fazendo. Ninguém, quando está fazendo uma coisa errada, pensa, nossa, como estou sendo malvado, estou fazendo uma coisa errada. A pessoa tem uma leve sensação de que ela não devia estar fazendo aquilo, mas o senso de inferioridade que ela tem faz com que ela queira compensar aquilo com uma atitude mais impositiva e que não deixa ela por baixo. Escreva isso. Todos os erros que a gente analisa depois, que a gente nunca sabe quando um erro é um erro na hora que a gente está cometendo, sempre foram cometidos por um impulso de inferioridade seguido de uma tentativa de ficar superior àquilo. Eu ia passar vergonha, bati na pessoa. Eu ia ficar sem dinheiro, peguei um empréstimo que não deveria pegar. Eu estava me sentindo carente sozinho, traí uma pessoa que eu achava que eu tinha com uma pessoa querida, que eu amava. Eu estava com raiva porque estava me sentindo rejeitado, excluído, falei uma besteira, ofendi pai, mãe, marido, esposa, enfim, namorado, namorada, filho, filha, enfim, machuquei alguém que eu não queria ter machucado. Todos os erros que nós cometemos, eles surgem de um sentimento de confusão misturado com impulsividade. Então, lógico que isso cria empatia na gente quando a gente se coloca no lugar deles. Porque quem nunca? Quem nunca tomou uma atitude indevida, impulsiva, tola, e depois aquilo desencadeou uma sequência de outras atitudes estúpidas e que gerou uma cascata de desgraça na nossa vida. Então a gente se identifica com a figura dos personagens na medida que aquilo vai sendo revelando um a um. Acho interessante também a coisa deles brincarem com a ideia do patriarcado, do matriarcado. Engraçado quando o patriarcado, quando Berlim tá na ativa, todas as coisas são muito frias, em alguma medida impessoais, elas são irracíveis. E quando o matriarcado chega com a Nairobi, de alguma maneira ela tenta conciliar forças contraditórias. Ela ouve as pessoas de um jeito diferente. Então é interessante essa perspectiva, essa brincadeira que eles fazem ao longo da série. Mas vamos aos personagens. Eu queria começar com um personagem que não é necessariamente um dos integrantes do bando, que é o Arthurito, que é aquela figura que a gente adora detestar na série. Se você não detesta ele, comente aqui embaixo e explique o motivo singular pelo qual você não gosta do Arthurito. Porque ele é aquele típico que eu brinquei que é um macho contraditório.
Ele é dominador quando ele tá com uma arma na mão, quando ele tá com uma caneta na mão, era diretor, né, do banco, mas ele é absolutamente assustado e covarde e mesquinho. É aquele tipo de pessoa que só pensa no próprio rabo. Então ele toma atitudes, lógico, ele também foi criado para dar uma veia cômica no seriado, então ele cumpre bem a função, mas é muito engraçado como a gente tem vontade de esganar ele, porque ele só pensa nele em vários momentos. Ele parece que está envolvendo as outras pessoas, mas na verdade ele está querendo livrar o dele. Desde a hora em que ele foge da situação de assumir a paternidade com a amante dele, quando ele toma o tiro, ele fala um monte de bobagem para a esposa, para a amante, enfim, coisas que ao longo da série vão fazer a gente ter raiva dele, porque ele é o cara que não assume, ele não banca, ele não vai para cima, ele sempre age pelas costas, fazendo como se fosse um rato, que a gente detesta esse tipo de figura. Os outros dois personagens são Helsinki e Oslo. Eles são aquelas figuras fortes, truculentas, meio incrível Hulk, que a gente se identifica pouco, mas a gente sente que, bom, tem uma segurança ali. Eles são meio colocados numa posição de durões, que é pra gente poder saber que tem alguma segurança física. Parece que não, mas psiquicamente dizendo, a gente precisa dessa figura de segurança física pra gente falar, tem alguém que tá fazendo uma coisa, tá com a metralhadora na mão. Então é curioso, porque se tivesse só a equipe sem os dois, a gente ia sentir eles muito frágeis do ponto de vista físico. Então quando tem dois brutamontes com uma cara de bravo, a gente fala assim, bom, se precisar de metralhadora, os dois vão estar ali. Mas é interessante que o Helsinki, ele é retratado ali na série, pelo menos até onde eu entendi, como homossexual. Então é interessante eles colocarem um pouco desse contraste de uma figura, saírem um pouco do estereótipo da homossexualidade, que seria frágil, porque não é. São pessoas de todas as personalidades, de todos os jeitos, de todos os tipos físicos. Então sai um pouco do estereótipo. Talvez vai um pouco para um outro estereótipo, como o fortão contrassenso, mas é interessante como eles brincam com a questão da sexualidade dele. É isso que eu tenho a dizer sobre eles dois. Nada muito especial. O Denver é aquela figura que a gente, a princípio, não gosta muito, dentes grandes, risada escandalosa, uma figura meio impaciente, e é isso. Ele é muito infantil, em alguma medida, confuso, impulsivo. Importante lembrar que um cara que usou todas as drogas do mundo e de alguma maneira aquilo que causou algum tilt na cabeça dele. Por outro lado, ele vai se revelando afetivo no meio da trama, romântico, cuidadoso. Quer dizer, apesar dele fazer alguma coisa que seja agressiva, como atirar na Mônica, ele vai cuidando dela de um jeito especial. Então é bonito ver como ele vai se mostrando ambivalente ao longo da trama. E a gente vai descobrindo a história dele. Tem uma história de abandono forte que aconteceu na vida dele, e aí vai começando a ficar claro por que ele tem uma necessidade de reconhecimento muito grande. Ele tem essa necessidade de reconhecimento, de que o pai o reconheça, que veja ele como uma figura nobre, importante, que toma boas decisões. E é bonito ver como o Moscou, o pai dele, ele é como se fosse uma âncora psicológica para o Denver. Muitas das besteiras que o Denver não fez é porque ele considera o pai como uma figura importante a qual ele protege, mas essencialmente ele é protegido porque o Moscou, de alguma maneira, ele é uma figura muito forte do ponto de vista moral. E muitas pessoas me perguntaram, Fred, a Mônica de fato sofreu a síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, ela foi batizada assim por conta de um assalto que houve na cidade de Estocolmo, e no final os reféns do sequestro estavam defendendo, protegendo, ficando do lado dos assaltantes. Eu fiquei muito na dúvida a respeito disso assistindo a série, mas uma coisa me bateu na consciência. Seria uma síndrome de Estocolmo se a Mônica
sentisse coisas por ele unilateralmente. Ou seja, baseado em nenhum contexto, apenas no contexto do assalto, porque eles estão ali com figuras violentas, ela se apaixonou por ele. Mas teve um contexto. Ela teve um contexto que, apesar da pressão, quer dizer, ela estava sendo ameaçada, tomou um tiro do cara, o cara deu um tiro nela para protegê-la da morte. Então ela entendeu que existia um paradoxo ali. Ele poderia ter matado, mas ele protegeu ela disfarçando com uma situação muito, né, dramática, que é atirar na perna dela, mas ele a protegeu e passou a cuidar dela aquele tempo todo. Isso não é uma coisa que um sequestrador efetivamente faz. Eles estão lá manejando os reféns, mas eles não ficam fazendo curativo, conversando, contando a história da vida. E o Denver, de fato, passou a sentir coisas pela Mônica. Então ela não estava delirando. Ela não estava se envolvendo com ele a partir do nada. Do tipo, sequestrador, sequestrado, logo estou apaixonada. Havia um contexto, era recíproco. O sentimento entre eles passou a ser verdadeiro dentro daquele contexto. Então, no meu entendimento, isso não é uma síndrome de Estocolmo, porque tratar isso como uma síndrome de Estocolmo é como se você dissesse que as pessoas são sempre idiotas, retardadas, e elas não pudessem sentir coisas nobres, mesmo quando elas estão sob o tipo de pressão que elas estavam sentindo. Elas podem ter emoções humanas, mesmo quando elas estão com medo e refém de uma situação. A figura do Moscou, no meu entendimento na série, ela serve como se fosse é aquele paizão. É aquele pai que você não quer decepcionar. Ele entrou no mundo do crime um pouco para proteger a situação financeira da família, acabou sendo pego. Mas você vê, por estranho que pareça, que é um cara com valores. É difícil, né, falar isso o tempo todo na série. Ele tem uma certa lealdade, ele tem um certo... Ele impõe limites para as pessoas, ele não quer que ninguém se machuque, ele está pensando no bem-estar daquela família que criou. E então ele representa um pouco aquele pai que a gente não quer decepcionar, daquele pai que parece ter uma certa hombridade, uma certa seriedade que a gente não quer chatear, mas ele particularmente parece ser aquele homem culpado que toma atitudes impulsivas, problemáticas, porque ele tem uma grande culpa consigo mesmo, e quem assistiu a série até o fim vai entender qual é a grande culpa que o Moscou carrega consigo mesmo. Então é o drama do homem culpado, o que toma atitudes problemáticas, destrutivas na própria vida, porque está se sentindo culpado, e aí a culpa vai gerando outras culpas, que vai gerando outras culpas, e quando vai ver, ele está completamente rendido, preso numa série de situações problemáticas. Então acho que o Moscou ele serve um pouco na série para amarrar a ideia de um cara mais velho que a gente gosta de querer bem. O Rio é o menino jovem, hacker internetico, tecnológico, que é feito para ser aquele bonzinho que a gente gosta de gostar, de pegar no colo, aquele cara passional, ingênuo em alguma medida, sonhador, romântico, impressionável. Ele se impressiona com cada coisa que a Tóquio faz e ele distorce um pouco a realidade, porque ela faz coisas meio fortes, meio bizarras, e ele acha que aquilo tem a ver com uma personalidade incrível, incandescente da Tóquio. E por conta disso ele acaba causando problemas ao longo da trama. O começo da série muitas pessoas não gostam, no meu entendimento até compreensível, porque fica aquelas picuinhas entre ele e a Tóquio. Então aquelas coisinhas de casalzinho que tá brigando, que tá se amando. Exato! Então, na verdade, aquela briga que os dois têm, as dificuldades que eles têm, irritam um pouco na série. Então ele entra na roubada e o tempo todo ele fica numa certa ambivalência moral, porque ele é a pessoa menos estragada da turma. Ele ainda não foi estragado, para ser honesto. Apesar de ser um hacker, ele enquanto hacker ele se sente uma figura que está fazendo algo contra o sistema, entrando em sistema, fazendo pirraça. Ele não se vê como uma figura problemática que vai
que tá com a vida perdida. Ele tem os pais ainda, então ele ainda se impressiona com a declaração dos pais. Ele fica dividido se ele se entrega ou não, porque ele tá o mais próximo possível de uma vida menos destruída e menos degenerada do que comparado com todos os outros. A Tóquio é uma das figuras, é a narradora, é uma das personagens centrais da série, e ela é muito emblemática e todo mundo fica tentando entender por que a Tóquio ela é tão problemática em tantos níveis. Em algum momento a gente entende que ela sofreu um tipo de injustiça na infância, não dá pra saber se aquilo é real, a menina baixa a calça dela, ela briga com o moleque, ela é expulsa, ela é punida, o moleque não. Então aquilo vai criando nela, desperta nela o pior. Porque ela é uma pessoa ressentida, vingativa, ácida, ela compensa qualquer senso de inferioridade, compensando isso com força. Então ela nunca fica por baixo de ninguém, mesmo que ela tenha que maltratar, mesmo que ela tenha que falar uma coisa dura que fira as pessoas. E ela é insubordinada, então ela não quer seguir regras, ela não quer... É até difícil entender porque o professor colocou ali ela no bando, mas acho que é porque ela tem essa energia, ela sustenta uma tensão importante, mas é aquela típica pessoa que se sente destruída, que se sente como se fosse um veneno ambulante. Por onde ela passa, ela destrói. Quem tem essa personalidade autodestrutiva, que eu chamo como se fosse uma crença de uma maldição, como se ela fosse uma coisa meio maldita, esse tipo de pessoas são as mais irrecuperáveis, porque quando elas estão junto das pessoas que elas amam, elas prejudicam, elas se antecipam. Como elas não sabem lidar com as contrariedades da vida, com as frustrações, ela acaba se antecipando e afastando as pessoas dela antes das pessoas se apaixonarem ou se encantarem ou gostarem dela. Tanto que ela tem uma relação controversa com o Ryu, porque o Ryu gosta tanto dela, ele aposta tanto nela, que ela machuca o Ryu em várias situações, e machuca quem tiver por perto deles, porque ela não se acredita ser uma pessoa valorosa, valiosa, digna de atenção, porque ela já se sente como se fosse uma maçã podre na cesta de maçãs. Então ela sente que onde quer que ela fique, ela vai estragar, até por conta da história do primeiro namorado dela que morreu, e de alguma maneira ela se sente responsável por aquilo. Então a Tóquio é uma bomba relógio sempre prestes a explodir. E é lógico que enquanto narrativa ela serve muito bem, porque ela faz os reveses de dentro da trama acontecerem dentro da Casa da Moeda, senão ia ficar tudo muito parado, né? Mas eu adoro a Tóquio, as cenas dela são sempre muito fortes, mas infelizmente enquanto pessoa, ela é uma pessoa que se sente destruída e por isso ela destrói. A Nairobi é uma figura curiosa porque ela, em termos de aparência física, a gente não poderia dizer que ela é uma mulher lindíssima. No entanto, ela vai ganhando, ela tem uma maneira de se expressar, de fazer as coisas, que ela vai criando um carisma, e por ser muito inteligente, astuta e sabe lidar com as pessoas, ela realmente se preocupa com os outros ali, apesar do contexto que ela vive. Então ela vem de uma história problemática, onde ela foi presa por conta de estar fazendo uma coisa banal, se parar para pensar na proporção do que pode ser feito, e aí ela perde a guarda do filho, aquilo mexe com ela. Então a história do assalto faz com que ela pense que ela pode recuperar toda a vida dela de volta, o que não deixa de ser uma ingenuidade, mas o ponto é que ela vai ganhando, ela vai se tornando uma figura forte e sexy sem ser bonita. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas entendem que beleza é tudo. Eu digo sempre que forma ajuda, mas o que determina é o fluxo. Se você tem um fluxo de personalidade, um fluxo de desenvoltura, um fluxo de leveza, um fluxo de coisas uma ginga na vida, o fluxo se sobrepõe à forma. Então uma pessoa que não necessariamente esteticamente, convencionadamente é bonita, ela passa a se tornar uma figura interessante e atraente
pelo fluxo, pela maneira com que ela se comporta. Mas é mais uma das pessoas que, por conta de culpa, por conta de um mal-estar, ela acaba se colocando numa situação bem problemática. O Berlim é aquela figura que a gente adora detestar e detesta adorar. Porque talvez de todos eles, ele seja a figura que eu mais poderia dizer que é realmente um psicopata. Talvez seja o mais próximo disso. Ele é uma figura extremamente narcisista, e por ser narcisista, provavelmente essa faceta do narcisismo leve a ele a tomar atitudes onde não importa a opinião dos outros. Veja, é difícil dizer isso, mas ele tem algum nível de empatia no sentido de saber ler o que as pessoas estão passando e vivendo. Por isso que ele é cínico. Ele capta a personalidade das pessoas. Ele sabe que uma pessoa está ansiosa, então lá no começo dá respirem, 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 está tudo bem, vocês estão num sequestro, mas está tudo bem. Então ele é cínico nesse sentido, mas ele usa isso simplesmente para atender os apelos dele. Inclusive, ele não consegue perceber o ódio daquela menina que ele abusa, que ele estupra, que é uma das reféns, porque ele não consegue perceber o desprezo que ela tem por ele, o medo que ela tem dele, porque ele está tão fechado e centrado na própria narrativa dele que ele não consegue perceber qual é o quadro todo geral. Então, ele é um psicopata porque ele não se importa com a opinião dos outros, ele não sente remorso, não sente culpa, e ele é cínico. E aquela arrogância dele pega a gente, porque todo mundo tem um lado meio arrogante. E aí um spoiler importante que até nem tá na série, tá implícito na série, mas ele e o professor são irmãos. Aparentemente ele de um outro casamento do pai do Salvador, o professor, e eles acabam, os dois têm algum tipo de doença, né? O Salva na infância porque ele ficava internado, mas eles já tinham procurado, o pai e ele já tinha procurado recursos financeiros para poder ajudar na doença de um outro irmão. Os dois falam russos, aparentemente essa história tem a ver com o fato deles terem ido na Rússia procurar a medicação também para a doença do Berlim. Então tem toda uma explicação de pano de fundo que aparentemente não estava completamente na série, mas acabou ficando. Fecha spoiler. Então, o Berlim é aquela figura, provavelmente de todas as figuras ali, a mais degenerada, e por isso que ele foi colocado como cabeça do processo, porque ele conseguiria pensar com frieza, sem grandes envolvimentos pessoais, em toda a estratégia do jogo. O professor foi esperto. A Raquel, gosto dela. Meu Deus do céu. Quando ela aparecia na tela, eu ficava por dentro em chamas. Inteligente, astuta, com uma personalidade sedutora. Minha nossa. Brincadeira, ela não tem uma personalidade sedutora, mas a figura dela é muito sedutora. Você fica meio encantado por ela. A Raquel já é uma mulher que vem de um relacionamento abusivo. Ela é uma pessoa ferida. Ela tem que ser forte, apesar de ser frágil. Ela está num ambiente duro, essencialmente machista, brigando lá com aquele cara, o Prieto lá, que dá vontade de bater na cabeça dele, porque ele é o típico cara escroto. Ninguém respeita ela de fato ali. Só o Ángel, que é o amigo dela de longa data, respeita os caras pela posição, mas de modo geral parece que está todo mundo batendo em cima dela, inclusive o professor, quando ele está na figura do sequestrador, provocando, submetendo, fazendo ela se sentir exposta. Uma coisa bem perturbadora para mim, foi bem perturbadora assim, ver como ela não é respeitada em vários níveis ali. E ela, como é uma figura ferida, ela fica muito mais vulnerável aos acessos do Salva como pessoa física, vamos colocar assim. Ele acaba se mostrando uma figura também frágil, não muito ameaçadora, e aquilo é o gancho que pega ela.
Apesar dela ser uma excelente negociadora, nossa, como essa mulher consegue fazer negociação, brigar com as coisas que ela acha importante, mas ela tem uma fragilidade psicológica porque ela entende a vida como bom, mal, certo, errado, justo, injusto de uma forma muito fechadinha. Então ela fica refém das crenças dela. Ela fica refém psicologicamente dessa noção de que existe um lado para você tomar. Lógico, ela é uma policial, ela tem que tomar um lado e ela vai tomar o lado da polícia. Mas às vezes, se ela tivesse algum jogo de cintura, ela conseguiria perceber algumas coisas na trama que não são necessariamente tão coerentes assim. Então, o professor ele esconde o jogo duplo que ele está fazendo durante muito tempo, porque ela também não consegue perceber essas sutilezas morais. Mas ela é uma personalidade incrível, uma personagem muito marcante, e provavelmente aí vocês podem me perguntar por que ela sofreu esses tipos de abuso, inclusive do professor, ainda que sem saber, era uma relação abusiva em alguma medida, porque ela tem uma bondade, uma pureza, uma crença, um idealismo de que existe bondade no mundo. Lógico que a filha dela deixa ela mais frágil em vários sentidos, ela se vê como uma mulher socialmente vulnerável, a mãe com Alzheimer doente, então toda essa percepção de que as coisas não estão muito bem encaixadas na vida dela deixam também ela vulnerável a cair nas mãos de pessoas que têm intenções duvidosas. Então por isso que uma mulher tão forte pode ao mesmo tempo ser tão frágil. E finalmente o professor. Uma coisa que me perguntaram, Fred, o professor é um psicopata? Vamos entender o conceito de psicopatia. Psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial que a pessoa comete coisas, de modo geral, ela pode cometer coisas antissociais, contravenções, mas essa não é a característica principal. A característica principal é a ausência de culpa. É a incapacidade ou é a inabilidade de se importar efetivamente com as outras pessoas e por isso cometer coisas problemáticas, tóxicas, criminosas. E o professor ele está longe disso. Ele é uma figura que ao longo da vida passou muito tempo no hospital, ele desenvolveu uma resiliência tremenda, uma paciência absurda que um psicopata não teria, né? Por mais que um psicopata, um serial killer possa ser meticuloso em muitas coisas, a história do Salva não dá margem para entender que ele tem uma psicopatia. Sim, que ele tem uma identificação com a figura do pai, que era um assaltante, mas que assaltava para ter dinheiro para um tratamento muito caro que ele fazia da doença dele. Então ele entende que aquilo tudo é justificável. Ele queria realizar um sonho. Mas por que ele não foi roubar um banco, uma pessoa física e foi imprimir dinheiro? Porque ele queria garantia de moralidade naquela situação. Ele queria ir lá, pegar emprestado a Casa da Moeda, imprimir o dinheiro e ir embora. Tudo bem, era um crime do mesmo jeito, mas as motivações dele é que precisam ser analisadas. No meu entendimento, o professor ele é um obsessivo, tem um transtorno de personalidade obsessiva. Ele é metódico, né? O tique do relógio, ele cheio de fazer origami, então é uma pessoa que gosta de fazer coisa meticulosamente, detalhezinhos, um pouco até infantil em alguma medida, um corpo pesado, uma maneira de caminhar meio estereotipada, meio lânguida em alguma medida, se sente sempre um pouco inadequado, e aí também um pouco da inteligência excessiva que ele tem, colocando ele sempre de um jeito difícil na vida cotidiana. Pessoas muito, muito inteligentes, elas também têm dificuldade de uma certa sociabilidade, porque elas sempre se sentem pensando e querendo discutir, conversar coisas que são meio sem noção, vamos dizer assim. Como é que você vai conversar sobre um assalto que você vai fazer e que você está planejando aquilo há muito tempo? Então,
é uma coisa muito difícil. Então, também tem inteligência excessiva dentro do componente da personalidade obsessiva dele. Muito meticuloso, metódico, justo ao excesso. Ele sofre, então, quando uma pessoa fica ferida, morre, alguma coisa nesse sentido. A coisa das artes marciais não é por acaso, então ele é um cara que foi se dedicar a lutar arte marcial, ele treina aquilo. Então, excessivamente meticuloso. Mas a gente não pode deixar de pensar que, apesar de meticuloso, moral, justo que ele quer ser, ele tem uma crueldade sutil. Ou seja, ele também é uma figura controversa. A gente gosta de pensar que ele é uma figura só boa, mas ele enquanto efeitos do que ele faz, é uma ingenuidade ele pensar que assaltar uma Casa da Moeda vai sair tudo perfeito por mais que ele se antecipe. Que é uma coisa que o obsessivo tenta fazer o tempo todo. Ele tenta controlar todas as variáveis e no final sempre alguém sai machucado, como na vida as pessoas saem machucadas. E dá para entender porque ele vai se apaixonando pela Raquel, porque isso não estava previsto no plano dele. Ele se apaixona por ela porque ele passou uma vida inteira reprimido. Ele passou uma vida inteira se contendo. Ele passou uma vida inteira vivendo emoções mornas, se contendo o tempo todo, que isso é próprio do obsessivo. Aí quando ele encontra uma mulher forte, com quem ele se identifique, que tem um senso de justiça, eles têm personalidades muito parecidas, o cara se apaixona tremendamente e isso acaba gerando problemas. Agora, spoiler. No final eles ficam juntos. Quem assistiu a série até o fim, eles ficam juntos. Como é que é possível isso? Como é que é possível a Raquel de repente virar para o outro lado? A Raquel ela sofre uma crise de conduta profissional, vamos dizer assim. Ela é colocada em xeque, ela é expulsa da corporação. O cara, a maneira com que o Prieto lá ele trata ela, tirando ela do caso, duvidando da idoneidade dela. Claro, ele precisaria duvidar em algum nível, mas o jeito que ele articula isso começa a fazer ela perceber que essa separação entre bem e mal, mocinho bandido, polícia e bandido, não é tão óbvia assim. Ela começou a questionar tudo isso e isso deixou ela muito mais vulnerável a ouvir o coração e o sentimento dela em relação ao Salvador, ao professor. Então, ela consegue mudar de lado, ficar do lado dele, né? Fazer ele se sentir bem, feliz, querer retribuir aquilo lá que ela estava vivendo, aquela paixão, porque ela estava dividida emocionalmente e moralmente. Então não foi tão complicado para ela, não foi tão difícil ela se disponibilizar e ficar apaixonada pelo Salvador. Lógico, né? A série bonitinhas, ficam juntos, que coisa linda, que final feliz, mas ela ficou vulnerável exatamente pelo motivo pelo qual todos nós ficamos vulneráveis. A verdade é que nós sofremos uma síndrome de Estocolmo na série. Nós ficamos apaixonados, nós defendemos o crime, nós ficamos do lado dos personagens malvados, então a gente sofreu uma lavagem cerebral, uma síndrome de Estocolmo. Nós passamos a defender coisas que seriam injustificáveis. Afinal de contas, havia ameaça, havia a possibilidade real de alguém ser morto, não era uma situação totalmente sob controle, então a verdade é que aquilo foi uma coisa que envolvia vida e morte, e assalto, e integridade física e moral, e o ponto é, aquilo era errado. Por mais que a gente queira defender, então somos todos vítimas da síndrome de Estocolmo. Mas eu queria ouvir vocês, as coisas que vocês pensaram, as análises que vocês fizeram, coisas que eu não comentei aqui, senão o vídeo já tá longo pra caramba, deixem aqui nos comentários. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, chame outras pessoas para comentarem, para elas participarem, para se inscreverem no canal também. E é isso. Quem quiser, curta, comente, compartilhe nas redes sociais. Também, se quiserem me encontrar nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook. Se você quer conhecer um pouco mais sobre psicologia e personalidade humana, tem amenteHumana.com.br.
e outros textos também no sobreavida.com.br, outras informações a meu respeito. E é isso, eu vou colocar a playlist aqui sobre coisas de personalidade também que eu tenho produzido. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Coisa importante, deixem dicas de outras séries e filmes que vocês gostariam de ver, que eu analise aqui, aquelas que eu consegui ver, eu comento aqui, então deixem dicas também para que eu possa comentar sobre outras coisas. É a primeira vez que eu faço uma análise de um seriado, de uma obra artística, não da obra artística, da psicologia, mas eu quero fazer mais disso, tá bom? Beijo, abraço.